Fala galera, bom dia, tudo bom com vocês? Então, dando continuidade aos nossos blocos aí de sistema digestório, a gente vai tratar agora de glândulas anexas. A gente vai falar das glândulas salivares, do pâncreas, do fígado e da vesícula biliar, tá? Também conhecidos como órgãos anexos, tá? Primeiro, a gente vai falar de glândulas salivares. Primeira coisa que eu quero que vocês reparem aqui são nas três principais glândulas salivares. As glândulas parótidas, você tem uma em cada lado, nessa regiãozinha aqui da sua orelha até a região do maxilar aqui, tá? Meio da sua orelha até a região do maxilar. As sublinguais, tá? E as submandibulares, beleza? Aqui, ó, parótida, submandibular e sublingual. Tá? Existem outras glândulas salivares menores, mas essas são as mais importantes. Essa parótida é interessante porque vocês provavelmente já ouviram falar de cachumba, que é aquele inchaço que existe aqui nessa região do pescoço com a orelha, próximo do pescoço da orelha. Que o pessoal até brinca falando, cuidado, se você não tratar cachumba, ela desce. O que é essa cachumba? É chamado também de parotide. O que é essa parotide? It vem de infecção, inflamação, na verdade, né? E parótida é essa glândula. Então você tem a inflamação da parótida. Tá? O que é essa inflamação da parótida que a gente chama de cachumba? É um tipo de virose. Tá? Essa virose age principalmente sobre essa glândula. Beleza? Então vamos lá. As glândulas salivares estão situadas na nossa boca e têm por função produzir saliva, sendo que na saliva a principal enzima que a gente encontra é o que a gente chama de amilase salivar, também conhecida como pitialina. Vocês têm que lembrar desse nome, tá? A pitialina vai transformar o amido em carboidratos mais simples. Ela literalmente vai agir sobre o amido, que é uma cadeia polissacarídica, né? É formado por muitos sacarídeos, muitos monossacarídeos, né? Em cadeias menores de, sei lá, disacarídeo, trissacarídeo, tetrasacarídeo, o que a gente chama de oligosacarídeos, tá? A saliva, ela também, além disso, ela vai conter anticorpos proteicos que vão agir na defesa do nosso organismo, justamente contra a ação de bactérias que possam vir no alimento ou sem querer você colocando a mão na boca ou um objeto na boca. Beleza? Esses anticorpos proteicos também vão ter uma ação aí de defesa contra cárie e tártaro, tá? Mas é óbvio que se você não escovar o dente, não ter uma higiene bucal adequada, que é recomendada pelos dentistas, não adianta de nada você ter saliva na boca, porque não é milagrosa também, né? Como eu falei para vocês, essa glândula parótida é a maior que tem, se localiza nessa região aqui do ângulo da mandíbula e a base do crânio. A sublingual, ela vai estar abaixo da sua língua, no assoalho da boca, ali onde a língua se liga no assoalho da boca. E a submandibular vai estar abaixo da mandíbula. Tá? A que produz maior quantidade de saliva é justamente essa glândula submandibular. Beleza? Passamos então para o nosso pâncreas, porque o que você tem que saber principalmente de glândulas salivares é que produzem saliva, que elas vão principalmente nessa saliva, encontrar grande quantidade de pitialina e vão agir sobre o amido, transformando o amido em carboidratos mais simples. Tá? O pâncreas ele vai ser uma glândula que a gente chama de anfícrina ou parácrina. O que isso quer dizer? É uma glândula mista. Ela vai ter função endócrina e vai ter função exócrina. O que isso quer dizer? Ela vai ter produtos que ela vai liberar na corrente sanguínea e ela vai ter produtos que ela vai liberar em cavidades do nosso corpo. A região endócrina produz insulina e glucagon, que são hormônios proteicos que tratam da regulação da nossa glicemia, enquanto que a porção exócrina vai produzir um suco repleto de enzimas. Lembra que o suco mais completo em termos de diversidade de enzimas é o suco pancreático? Então, é nessa região exócrina do pâncreas que produz o suco pancreático, que vai seguir pelo ducto pancreático até a região do duodeno, onde ele vai ser liberado. Beleza?
Esse suco pancreático, ele atua no processo digestivo por meio de hidrólise enzimática, como a maioria das outras enzimas também atuam. Só que, nesse caso do pâncreas, atua na digestão de carboidratos ou na hidrólise de carboidratos, de proteínas, de gorduras e ácidos nucleicos. Tá? O pâncreas ele vai se situar posteriormente ao estômago, ele se situa atrás do estômago, tá? E ele é fixado na parede abdominal na região posterior. E repare que a ponta dele, que é chamada de cauda, está ali justamente bem próxima do baço. Tá? A outra região dele, que é chamada de cabeça, está bem próxima do duodeno. E a região dele que conecta a cauda à cabeça é chamada de corpo. Beleza? Isso daqui, ó, é uma imagem que mostra pra gente um corte do pâncreas, para que vocês enxerguem dentro dele. Essa estrutura que vocês veem dentro do pâncreas aqui é o que a gente chama de ducto pancreático. Esse ducto pancreático ele segue por todo o pâncreas até essa região aqui, ó. Essa região aqui, onde ele se liga, é o que a gente chama de entrada do ducto pancreático ao duodeno. Beleza? É justamente o ponto de conexão do ducto pancreático com o duodeno. Aqui em verdinho, não sei se estão vendo direito, é o que a gente chama, é o ducto que vai ligar, vai conectar a vesícula biliar até esse mesmo localzinho aqui, a papila maior do duodeno. O que acontece? Essa região aqui de papila maior do duodeno vai ter entrada tanto de suco pancreático através do ducto pancreático, como também de bile por meio dessa conexão aqui desse ducto que vem da vesícula biliar. Beleza? Os dois são liberados aqui nessa mesma região por esse mesmo orifício, por essa mesma conexão. Tá? Agora a gente vai para o nosso fígado. Tá? O fígado ele vai ter papel, assim, os papéis desempenhados pelo fígado são diversos. Tá? Ele vai ter papel no armazenamento de substâncias, como por exemplo, glicose, que ele transforma em glicogênio. Glicose é um monossacarídeo, o glicogênio é um polissacarídeo formado por glicose. Então, você está com muito açúcar no sangue, não tem mais como mandar açúcar para dentro de célula, você vai mandar o açúcar para onde? Para o fígado. O fígado vai recebendo açúcar e formando glicogênio, recebendo açúcar e formando glicogênio. Chegou um ponto que você não tem como mais armazenar glicogênio dentro do seu fígado. O seu fígado vai pegar esse glicogênio e vai transformá-lo em gordura. Beleza? E aí, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação muito exagerada em carboidrato e lipídio, ela tende a desenvolver gordura no fígado. Tá? Mas ele também vai armazenar outras substâncias, como por exemplo o próprio ferro e vitaminas. Tá? Até outros sais minerais ele vai armazenar. Por exemplo, quem já teve anemia por deficiência de ferro e foi no médico, a primeira coisa que o médico aconselha é comer bife de fígado, porque é rico em ferro. Beleza? Por isso da sua coloração, que é um vermelho muito intenso, chegando para um vinho assim. Tá? Ele vai ter funções diversas, igual eu estava falando, além do armazenamento de substâncias, vai ter a função de síntese de proteínas, inativação de produtos tóxicos, que é o que a gente chama de desintoxicação ou detoxificação. Tá? Vai atuar no metabolismo, eliminando resíduos nitrogenados, como também atua no metabolismo do carboidrato e do lipídio, tá? Fazendo, quando necessário, a glicogenólise, ou seja, a produção de novas moléculas de glicose, ou a glicogenólise, quebra de glicogênio para a liberação de novas moléculas de glicose, e a glicogênese, que é a produção de novas moléculas de glicogênio a partir de moléculas de glicose. Tá? E esses compostos ou resíduos nitrogenados que ele vai metabolizar são justamente aqueles que a gente vai eliminar na sua grande maioria por meio da excreção oriunda dos nossos rins, que é a ureia, ácido úrico e ácido lático. Tá? O ácido lático a gente não elimina, mas o ácido lático ele vai ter um papel importante. Quando a gente está fazendo atividade física, tá? E a gente consome toda a oferta de oxigênio que existe, a maior parte de oxigênio que existe na musculatura estriada esquelética, ela tem que tirar energia de algum lugar.
como não tem oxigênio, ela faz fermentação lática. Então ela produz esse ácido lático. Esse ácido lático que fica acumulado no músculo, conforme você tem um período de descanso dessa musculatura, ele vai migrando, ele vai seguindo para o sangue e chega até o fígado. Lá no fígado existe a transformação de várias moléculas de ácido lático novamente em moléculas de glicose, para ficarem disponíveis para o metabolismo futuro quando necessário. Tá? Além disso, uma das funções mais importantes do fígado para o processo, quando a gente está falando de sistema digestório, é a produção da bile, também chamada de bilis, tá? Que é uma substância que vai ter função de emulsificação das gorduras. Tá? Ela vai pegar glóbulos grandes de gordura e transformar em glóbulos menores de gordura. Tá? Ou seja, pega gotas de gordura e transforma em micelas de gordura. Assim existe uma maior facilidade de ação das enzimas que digerem os lipídios, né? Dá uma ação mais eficiente das lipases. Tá? Uma coisa importante é os ácidos biliares que compõem a bile, eles são formados a partir do colesterol. Então, a produção de bile pelo nosso fígado é uma importante forma de eliminação do excesso de colesterol do nosso corpo. Pessoas que estão com colesterol alto são pessoas que provavelmente eliminam muito colesterol na forma de ácidos biliares. O nosso fígado transforma o colesterol em ácidos biliares. Beleza? Por isso que esses ácidos biliares têm essa função anfipática de se conectar em uma parcela da molécula à água e em outra parcela da molécula ao lipídio, agindo como detergente. Beleza? Aqui é para mostrar a estrutura do fígado em si. Você está vendo aqui numa visão anterior e aqui numa visão posterior. Ele é dividido em dois lóbulos, tá? O lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. Você tem aqui a vesícula presa à região posterior dele, só fica uma partezinha de baixo da vesícula exposta na visão anterior. Tá? E aqui é um GIF mostrando para a gente tanto a liberação de bile quanto a liberação do suco pancreático. Aqui o suco pancreático vem por aqui, a bile vem aqui por cima. Isso que vocês estão vendo vindo aqui é um cálculo, ou o que a gente chama de pedra na vesícula. Ó, suco pancreático aqui, bile aqui. Isso daqui que você está vendo aqui, ó, balançando, são pedras na vesícula. Na medida que a vesícula vai se contraindo para mandar a bile para cá, para esse ducto, uma pedra porventura pode vir. Ela vai chegar aqui até essa região, por exemplo, e vai travar essa região. Aí é quando você sente aquela dor excruciante que você vai no médico e ele fala: você está com pedra na vesícula. A gente vai ter que remover a vesícula. Beleza? Quando existe a remoção da vesícula, como a principal função dela é armazenar a bile e a principal função da bile é emulsificar os lipídios para que exista uma digestão eficiente desses lipídios, quando a pessoa tem que retirar a vesícula biliar, ela tem uma dificuldade na digestão de lipídio. Então essa pessoa tem que ter uma reeducação alimentar, reduzindo a quantidade de gordura que ela ingere na alimentação. Beleza? E aí a gente chega ao final deste bloco, com novamente nossas questões aí para testar o conhecimento, para você ver qual é a sua dificuldade nesse bloco. Beleza? Um grande abraço para vocês e bons estudos!